Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre inequações do segundo grau, tá bom? Então a gente vai primeiro voltar a entender alguns conceitos que a gente já abordou, a gente já estudou, mas eu quero relembrá-los sobre alguns conceitos básicos que eu preciso para a gente poder dar continuidade a esse conteúdo tão importante e não tão simples, tá? Quanto equações, por exemplo. Então, o que é uma inequação? Basicamente é o seguinte: nós temos uma expressão matemática, tá bom? Uma expressão. Essa expressão contém letras e números, tá? De um lado. E do outro lado a gente vai ter também expressão. Outra expressão. Pode ser somente o número, pode ser letras e números e tal. Eu nem lembro se expressão se escreve assim. Deixa eu ver aqui no Google, né? Se é com dois S mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então tá certo. Só que aqui, ó, entre uma expressão e outra, quando é uma equação, a gente sabe que é uma igualdade, né? Tipo, 2x mais 3 igual a 5. Isso é uma equação normal. Agora, uma inequação, ela precisa do seguinte: ao invés de a gente utilizar o igual, a gente vai estar utilizando um outro mecanismo, algo diferente, tá? E o que é isso que a gente vai estar utilizando? Nós vamos usar os símbolos menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Qualquer um desses quatro símbolos aqui são símbolos utilizados para uma inequação. E não somente isso, né? O que isso afeta aqui pra gente? Afeta não só como se escreve as expressões desse tipo, mas também como resolve elas. No caso de ir, obviamente, suas soluções. Mas no caso, vamos pegar como exemplo aqui uma inequação do primeiro grau que a gente já estudou no bimestre passado. E uma inequação do primeiro grau, ela tem esse formato aqui. Por exemplo, vamos pegar um caso bem simples. Eu vou começar por um simples, depois eu faço um mais complexo. X mais 3 menor do que 4. Então isso significa dizer que x é menor do que 4 menos 3. Você passa o 3 para o outro lado mudando o sinal. E aí 4 menos 3 é 1. Isso aqui significa dizer que o x vale 1. Em termos básicos, o que significa dizer que o x é menor do que 1? Significa dizer o seguinte: a solução ser menor do que 1, quando a gente tem uma função que seria o gráfico de uma função do primeiro grau, lembre-se que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. A gente lembra que nesse contexto aqui significa dizer que a solução dessa equação é com x menor do que 1. Então, se eu disser que aqui é 1, a solução dessa inequação seria o conjunto de pontos menores do que 1, ou seja, do 1 para a esquerda, tá? No eixo x. Não importa o que vem no eixo y, mas no eixo x seria menor do que 1. E, analogamente, deixa eu adicionar mais um que está entrando agora. A forma como eu escrevo a solução, ela fica modificada. A solução dessa expressão aí é assim: x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 1. Observe que eu só vou reescrever o que está aqui. Eu vou dizer que x é um número real e que x é menor do que 1. Deixa eu escrever melhor, que aqui ficou bem feio, né? Então a gente pode escrever x pertencente ao conjunto dos números reais, ou x é um número real, barrinha significa tal que x menor do que 1. Um outro detalhe é que a gente também pode escrever essa expressão da seguinte maneira: como é menor do que 1, então o 1 fica aqui na direita, tá? E aí, como não tem nenhum valor que o x é maior, então significa dizer que vai até o menos infinito. E aí a gente faz um colchetes assim aberto, porque aqui não tem o menor. Caso a gente coloque aqui menor ou igual, aqui, isso significa dizer que aqui na minha solução vai ter o menor igual, aqui o menor igual, e aí o que implica aqui é que ao invés de ter o colchetes virado para fora, ele vai estar com o valorzinho virado para dentro. Toda vez que usa o menos ou mais infinito, a barra fica invertida. Bom, isso aqui não é algo novo, isso é algo que nós já estudamos, tá? Caderno passado. Qualquer dúvidas a mais sobre inequações do primeiro grau,
entra lá no canal, revê os vídeos sobre inequações e aí tira as dúvidas referentes a essas, faz as anotações e se ainda assim persistir as dúvidas, aí entra em contato comigo que a gente, né, tira aí um momento para a gente estar só falando sobre inequações do primeiro grau, mas não é o foco da nossa aula, porque o foco da aula de hoje é nós falarmos sobre as inequações do segundo grau. Inequações do segundo grau nada mais são do que inequações que têm a variável x². Por exemplo, x² mais 3x menos 1 menor do que 5, por exemplo. Essa é uma inequação do segundo grau. Não é o que vem aqui que identifica que é uma inequação do segundo grau, é o que vem na variável x². Se tiver x², então é uma inequação do segundo grau. A gente quer saber quais são os valores de x que quando essa expressão aqui acontece, a solução é menor do que 5. Aqui a gente vai fazer algumas observações conforme a apostila e depois eu vou estar mostrando para vocês em exemplos, em exercícios, como na prática isso funciona. Então vamos começar pelo seguinte. Vamos lá. Então percebam que, dada uma função do segundo grau, ela vai ter essa característica ax² mais bx mais c. Lembre-se que tudo que nós utilizamos na função do segundo grau, ela possui um significado importante. Deixa eu logo colocar essa tabela aqui do lado. Possui um significado muito importante, tá? Deixa eu colocar bem aqui, porque eu quero escrever aqui no meio algo importante. Primeiro, nós temos o discriminantes. Primeiro, assim, antes de tudo, nós temos o a, b e c, que são as constantes que nós chamamos de coeficientes da nossa equação do segundo grau. O a, ele diz para a gente se a concavidade é voltada para cima, caso ele seja positivo, e a concavidade é voltada para baixo, caso ele seja negativo. Então a gente tem essa primeira observação. O coeficiente C, lembre-se, o coeficiente C ele determina para a gente, deixa eu riscar aqui, onde que o gráfico vai passar aqui, ó, no eixo Y. No caso, se o C for menos 1, por exemplo, só um exemplo, tá? Não significa que isso aqui o C é menos 1. Isso significa dizer que aqui é onde o gráfico vai passar é menos 1, tá? Nós estudamos o vértice da parábola e estudamos muita coisa diferente, mas vamos atentar pelo seguinte. Primeiro vamos falar sobre o delta. O delta ele pode assumir 3 valores como qualquer variável real. Ele pode assumir o valor positivo, o valor 0 e o valor negativo, tá bom? Então existe esse termo em que nós chamamos de tricotomia, tá? Só pode assumir 3 valores diferentes, não mais do que isso. Logo, o delta tem essa peculiaridade. Portanto, a gente, ao calcular o delta, que é b² menos 4ac, nós vamos perceber que ele vai possuir alguns valores específicos, tá? Se ele for positivo, isso significa que a nossa equação, nossa função do segundo grau, a nossa equação ou inequação teria 2 soluções distintas, tá? Em termos de função, é claro, teria 2 raízes, que seria o x1 e o x2. E isso não importa se ela está para cima ou para baixo, indicando a concavidade. A gente vai ter 2 pontos distintos, tá? E aí, o que acontece, né? O que acontece com isso? No termo aqui, se nós tivermos, por exemplo, a equação que seria f de x igual a 0, nós teremos como solução x1 e x2. Simplesmente isso. Se o a é positivo, ou seja, concavidade voltada para cima, e nós tivermos a nossa função maior do que 0, isso significa que x é menor, ó, a gente quer positivo, então é a parte de cima. A parte que fica para cima é antes do x1 e depois do x2, ou seja, é menor do que x1, x é menor do que x1, ou x é maior do que x2. Então ele vai estar à esquerda do x1 e à direita do x2. Se o f de x é negativo, então ele vai estar abaixo aqui, ó, do eixo x. Se é abaixo do eixo x, tem que estar entre x1 e x2, porque a gente olha para o desenho do gráfico, tá bom? Ele tem que estar antes de x1, entre x1 e x2. Isso nas 2 observações quando o a é positivo. A negativo seria essa parte aqui de baixo, ó. A negativo,
f de x maior do que zero. Isso significa dizer que a expressão aqui, gente, ó, vai estar maior do que zero. Aqui está menor do que 5, tá? Mas a gente poderia escrever maior do que 5. Aí você passa o 5 para o outro lado e aí resolve normalmente. Então significa dizer que se ele for positivo, tá? Então a gente vai pegar x1 entre x entre x1 e x2, e se for negativo, ele negativo, vai ser x1 menor do que x menor do que x1 e x maior do que x2. Talvez não faça tanto sentido, não seja tão coerente assim agora, porque são só letras, tá? Mas a gente vai fazer exemplos daqui a pouco numéricos, tá? Exemplos normais, e aí vocês vão perceber essas diferenças aí. O próximo passo seria nós observarmos a relação de quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo, vai acontecer essas observações aqui. O delta positivo não, desculpa. O delta é igual a zero. Quando o delta é zero, significa que só tem uma solução, só tem uma raiz, que seria o próprio x vértice y vértice. Tá? Quando isso ocorre, a gente tem o seguinte. Nas equações, a solução é única. Tá? E nas soluções em que nós queremos, por exemplo, a maior do que zero, isso aqui valor positivo, a solução vai ser qualquer número diferente da raiz. E se for negativo, a solução é vazia. Então essas são observações que a gente vai perceber depois na hora de resolver os exercícios na prática, tá? E se for negativo, a gente vai ter esses dois casos, e aí a gente vai observar nesses dois casos as observações básicas referentes a eles, ó. Por exemplo, Professor, oi. rapidinho. Se o delta ele dá zero, a conta continua, certo? Certo. Não, mas aqui, E se... Lucas, a gente tem que ter um cuidado. A gente não está resolvendo funções e nem equações. Nós estamos resolvendo inequações. Então, mesmo quando o delta dá negativo, que nas equações a gente para e diz que a solução é vazia, aqui a gente tem que analisar o gráfico, tá? Porque é importante o gráfico para saber se ela vai ter solução, que seria todos os reais, ou se a solução é vazia, tá? E aí, vamos fazer exemplos para vocês entenderem. Eu vou pegar alguns exercícios aqui para vocês entenderem melhor esses conceitos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Exercícios de inequações. Pegar esse primeiro exemplo aqui, aí depois a gente vai fazer mais, aí eu vou explicando para vocês como que funciona essa interpretação, quando que para, quando que não para, mas vamos começar essa aqui, ó. Não sei se ficou tão grande, mas é assim, ó. Resolva a inequação do segundo grau, 3x menos 1 vezes x mais 1 maior ou igual que zero, tá? Então vamos começar resolvendo essa. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos primeiro transformar ela numa equação do segundo grau, numa função do segundo grau, né, nesse formato aqui, e depois resolver ela e encontrar o delta, encontrar o x1 e x2, se for possível. Então vejam só. Resolvendo aqui, fazendo a distributiva, nós vamos ter esse aqui. Eu vou fazer passo a passo aqui, depois eu faço a distributiva, tá? Vou reescrever maior a nossa inequação, que eu não sei se está dando para ver aí. Aí eu vou fazer a distributiva aqui, ó. 3x vezes x dá 3x quadrado. 3x vezes 1 vai dar 3x, então vai ficar mais 3x. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 1, mais 1 vai dar menos 1. Então isso aqui é maior ou igual a zero. Resolvendo isso do meio, nós teremos 3x quadrado mais 2x menos 1. E isso aqui é maior ou igual a zero. A gente tem que resolver essa continha aqui, tá? Aí nós vamos observar alguns aspectos importantes. Primeiro, o A vale 3, o B vale 2 e o C vale menos 1. A gente vai calcular primeiro o delta, tá? Para a gente saber se vai ter uma ou duas ou nenhuma solução. Então, utilizando a fórmula do delta, nós obtemos que o delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 1. Nesse caso aqui a solução vai dar
12, aqui é menos 1, tá? Então esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar 12 vezes 4, mais 4, que vai dar 16. Então, se o delta é positivo, a gente tem, né, duas raízes, já que ele é positivo. Então, a gente tem que calcular essas raízes. Como que a gente vai fazer o cálculo dessas raízes? A gente vai calcular o x1 e x2, né? Deixa eu primeiro montar aqui a fórmula, menos b, mais ou menos delta, sobre 2a. Então, o x ele vai ser igual a menos b, vai ser menos 2 do b. Então, vai ficar aqui menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 3, tá? Então, x vai ser basicamente menos 2, mais ou menos 4 sobre 6. Então, a gente vai ter essas duas soluções aqui. Então, a gente pode concluir que o x1 vai ser menos 2 mais 4, que vai dar 2. 2 dividido por 6, 1/3, tá? E o x2, ele vai ser menos 2 menos 4, que vai dar menos 6, dividido por menos 6 dividido por 6, que vai dar menos 1. Essas são as duas soluções, tá? Aqui, isso que a gente fez até agora é o que a gente já fez em função do segundo grau e equação do segundo grau. Não, nada até agora foi novo. O que nós vamos agora aplicar para o estudo das inequações do segundo grau é o que eu vou fazer agora. Então, fiquem atentos, porque tudo que eu fiz até agora, nada do que eu fiz até agora foi algo novo. Tudo que eu fiz aqui foi fazer a distributiva, que a gente já sabe fazer, calcular o delta, que a gente já sabe fazer, calcular o x1 e o x2, que a gente já sabe fazer. Então, nada aqui é novo, tá? Então, percebam o seguinte, ó, vamos lá, vou criar aqui o eixo x. O eixo y não é necessário ser feito, tá? Ele não é necessário para a análise que a gente vai fazer. E aí a gente vai observar o seguinte, ó, o x1 é 1/3, então eu vou colocar ele aqui, ó, 1/3. E o x2 deu menos 1, então eu vou colocar o x2 aqui, porque a gente tem sempre que colocar na ordem crescente, tá? Então o negativo vem antes do positivo. Então esse aqui é o x1 e x2. Vamos observar o seguinte, ó, o a é 3 positivo. Quando o valor do a é positivo, isso significa que a concavidade da parábola é voltada para cima. Vejam que nós poderíamos, por exemplo, determinar aqui o x vértice, o y vértice, calcular um monte de coisa diferente, mas isso não é importante para essa análise. A análise das inequações é nós sabermos valores específicos. E observem aqui, ó. Observem que eu quero saber qual que é o valor da minha equação, os valores de x que deixam a minha função positiva e igual a zero. Então, a gente vai observar o seguinte, ó, a parte positiva da minha função é essa parte de cima aqui. Deixa eu fazer com outra cor, para não misturar o vermelho aqui. E a gente, desculpem, e nós entendermos que eu quero a parte positiva. A parte positiva é essa parte de cima, tanto aqui quanto aqui. E isso ocorre, ó, à direita, tá, gente, do x1 e à esquerda do x2, ó. Ou seja, essa parte de dentro aqui seria a parte negativa. Eu não quero a parte negativa, só quero a parte de cima. Ou seja, o nosso x aqui, pessoal, ele é menor do que menos 1. E o nosso x ele vai ser, ó, maior do que 1/3. Isso aqui é só análise. Então, como que eu monto a solução? A solução é simples, ó. Basta eu fazer o clichêzão. Qual que é o clichê? Colocar x pertencente aos reais. Isso aqui é óbvio que tem que ser colocado. E aí eu vou colocar, exprimir a primeira coisa. Ó. X é menor do que menos 1. Ou x é maior do que 1/3, tá bom? A gente tem que usar o ou aqui, porque o ou significa dizer que a gente é os dois juntos, tá? Ambos são solução do nosso problema. Observação importante. Tá vendo que na nossa expressão nós temos maior ou igual, ó? Lá no enunciado da questão, né? Maior ou igual. Quando tiver maior ou igual, pessoal, aí nós introduzimos isso aqui, ó. Menor ou igual, maior ou igual. Aqui menor ou igual, maior ou igual. Pronto. Finalizamos a inequação do segundo grau. Vejam, recapitulando. Distributiva, estudamos no primeiro bimestre.
como calcular o delta e o x1 e x2, a gente estudou isso no primeiro bimestre, no segundo bimestre, nas revisões, estudou isso, tá? Vocês estudaram isso no nono ano e a gente já sabe fazer isso. A inequação, a parte da inequação em si começa aqui, que é a gente montar o gráfico de forma simples. Ó, como aquele que é maior do que zero significa positivo, tá? Maior ou igual que zero significa do eixo x para cima, tá? Eu quero que seja positivo, então eu vou observar quais são os traços que eu preciso e montar a minha solução. Observando que se tem maior ou igual, é muito provável que na solução vai aparecer o maior, igual, menor, igual, tá bom? Por conta desse fato aqui. Agora vamos fazer mais exemplos para que a gente absorva melhor ainda essas peculiaridades da inequação do segundo grau, tá? Vamos fazer uma próxima questão. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer uma com o valor negativo, tá? Existem diversas formas de nós analisarmos essas questões, mas eu vou abordar da maneira que eu estou abordando aqui, para a gente criar tipo, como é que eu posso dizer, um método, tá? No nível superior a gente aborda de várias maneiras diferentes. Eu quero abordar dessa forma aqui para não, digamos assim, bugar vocês com várias coisas diferentes. Vamos lá. Então eu vou reescrever. Primeira coisa, primeiro passo, a gente vai pegar a inequação e vai montar a inequação do segundo grau. Então vejam só, nós temos x mais 4 vezes x menos 4, tá? Menor do que zero. Dá para resolver do jeito que está aqui, mas eu não quero fazer assim. Eu quero mostrar para vocês com a inequação do segundo grau normal. Então vocês vão fazer distributivo. Então vai ficar x quadrado e aqui menos x vezes menos 4, menos 4x. Mais 4 vezes x, 4x. Mais, com menos dá menos, 4 vezes 4, 16. Isso aqui é menor do que zero. Eu quero que seja menor do que zero. Vejam que esses dois se cancelam. Então eu tenho que x ao quadrado é menor do que 16. Menos 16 é menor do que zero. Isso aqui é a equação do segundo grau que a gente já sabe fazer, tá? Nesse formato aqui, a gente poderia... Eu vou só mostrar para vocês, mas a gente não vai seguir esse caminho, tá? A gente poderia fazer o seguinte, fazer x ao quadrado menor do que 16, aí você passa a raiz quadrada para o outro lado, tá? E aí ficaria assim, ó, menor mais ou menos raiz quadrada de 16, tá? Isso aqui seria o módulo. Ou seja, quando você fizer isso, aí vai acontecer aquele detalhe importante. Tá vendo que aqui é menor? Ó, o A aqui, ó, é positivo. Deixa eu mostrar aqui na apostila só para vocês verem. Quando o A é positivo, tá? Ó, A positivo e a minha função é negativa, então ó, a solução está entre x1 e x2. Nesse caso aqui, ó, se você observar, o x1 vai ser 4, que é a raiz quadrada de 16, e o x2 vai ser menos 4, que seria a raiz quadrada de 16 com mais ou menos aqui. Mas nós não vamos seguir essa linha. Claro, seria mais rápido seguindo esse processo? Sim, mas eu quero padronizar uma forma de nós resolvermos. Depois, as peculiaridades de cada processo a gente aborda no outro momento, tá? Então, aqui nós vamos seguir aquele mesmo processo. O A vale 1, aqui o B vale 0, porque não aparece nenhum termo com x, e o C vale menos 16. Aí, portanto, é só a gente calcular o delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 16. E aí nós vamos ter que o nosso valor de delta, ó, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 16, 4 vezes 6 dá 24, vai 2, então fica 64. Que é legal que tem raiz quadrada exata, né? Então esse aqui é o delta. Para calcular o x, mesmo processo. Menos b, ou seja, menos 0, mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes a, que é 1. Ou seja, x é igual a mais ou menos 8, dividido por 2. Portanto, o x1 vai ser igual a 4 e o x2 vai ser igual a menos 4. Né? Só você dividir ali, você encontra esse resultado aqui do x1 e de x2. Pronto. Achamos x1 e x2, aí isso aqui é a equação do segundo grau. A gente já sabe fazer isso. A gente vai mexer agora na inequação. Como? Faz aqui a reta, tá?
Como o A é positivo, tá? O A é positivo, então concavidade voltada para cima. Nós temos um x que é negativo e o x que é positivo, eles são mesmo, mas sem sinais contrários. E aí nós vamos analisar o seguinte, ó, eu quero a minha função menor do que zero. Então, ó, você vai observar que a parte negativa é essa parte de baixo aqui, ó, a parte que fica debaixo do eixo x. O eixo x aqui. Então, essa parte que seria positiva, essa parte positiva, mas a gente não quer. A gente quer a parte negativa. Não confundam, tá, gente? Menor do que zero. Eu vou escolher essa aqui para ser solução, porque é negativo. Não é isso. Isso aqui são várias soluções. Isso aqui, na verdade, são infinitas soluções do nosso problema. É qualquer número que esteja nessa região aqui, compreendido entre menos 4 e 4. Observe que o menos 3 é a solução, o menos 5, menos 5 não, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, 2, o 3 são soluções. Além disso, o 1 sobre 2, o 0,5, o 3,4, todos esses números são soluções do problema. Mas aí a gente vai montar a solução geral. Observe que está aqui, ó. Então a solução geral é a parte clichê, x é um número real, x pertence aos reais, tal que agora entra isso aqui, ó. Tá vendo que está entre menos 4 e 4? Ou seja, o x está entre menos 4 e 4. É assim que a gente escreve. Pronto, acabou. Observação importante, como aqui só é menor, então aqui não aparece o menor ou igual, tá bom? Então não aparece aí o menor ou igual, pois já está explícito pra gente que é simplesmente o menor. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, ok. Vamos ver mais uma questão aqui. Eu até ia pedir para você subir um pouquinho a câmera para tirar print, mas acho que nem precisa, porque daí é coisa que a gente já sabe. Isso aqui, essa parte de cima aqui é a equação de segundo grau, né? Você resolve normalmente. Você vai encontrar o x1 e x2. Depois que encontrar x1 e x2 é que a gente faz a inequação, né? Que a gente vai verificar se é positivo, se é negativo. Eu estou querendo encontrar uma aqui que tenha valor negativo. Que seja o A é negativo, né? Para que vocês possam ver pelo menos uma com A negativo aqui. Eu queria também com delta igual a zero, que seria importante. Seria interessante, né? Ter um com delta igual a zero. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é com A positivo. Bom, peraí. Tô só vendo aqui se eu encontro. Deixa eu pegar aqui em PDF. Geralmente em PDF tem mais. Que aí eu abordo todos esses aspectos com vocês, com A negativo, com delta diferente e tal. Porque senão fica muito fácil, né? Vamos pegar essa outra aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou até só escrever ela aqui para ficar mais fácil. Ó, vamos pegar isso aqui, ó. Menos x quadrado mais 9. Vamos considerar, por exemplo, que a gente quer... Vamos considerar assim, ó. Vamos fazer ela maior que zero, tá bom? Nós vamos considerar ela também menor que zero. A gente vai montar as 4 soluções possíveis, tá? É bom que a gente já aborda todas elas e aí eu explico a diferença entre cada uma delas para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Agora é menor ou igual que zero, tá bom? Só para abordar com vocês todas as soluções, ó. Independentemente dessas 4, o processo inicial é o mesmo. O A aqui vale menos 1, o B é 0 para essa questão, tá? E o C vale 9. O A é menos 1 aqui, ó. O que significa termos o A igual a menos 1? Significa que lá no final, na hora que a gente for montar a solução, vou até montar já aqui adiantado para vocês verem, só para vocês entenderem que a solução em si não importa muito, porque a gente vai ter essa observação aqui importante, tá? A gente vai encontrar sim a solução, mas vocês vão perceber o seguinte, ó, que independentemente de qual seja a solução, a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Só tem um problema. Pode ser que
não tenha duas soluções. Pode ser que seja só uma solução, ou pode ser que não tenha solução aqui, tá? Pode ser que não tenha solução. Isso a gente muda depois, mas só para vocês verem. A parte inicial é a mesma nesses 4 casos aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que calcular primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a. Deixa eu fazer isso aqui bonitinho, né? Que tá muito feio isso aqui. Então a parte inicial aqui, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes c, que é 9. Então o delta aqui vai dar mais 36, tá? Esse aqui é o delta. Independentemente de como for feito, vai dar 36 positivo. Então significa dizer que tem duas soluções. Quais são essas soluções? Bom, aí a gente vai usar o x, né? Encontrar o x agora. Então x é menos b, ou seja, menos 0, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Ou seja, mais ou menos 6 dividido por menos 2. Então, o x1 vai dar menos 3 e o x2 vai dar 3 positivo. Eu não estou fazendo passo a passo aqui, porque a gente já sabe fazer isso, tá? Bom, independentemente de qual seja a pergunta, pode ser qualquer uma dessas 4 aqui. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Pode ser qualquer uma das 4. O processo inicial é o mesmo. Agora vamos ver como que nós analisaríamos cada uma dessas. Ó. Eu venho aqui e coloco o x1, menos 3, e o x2, que é 3. Ó. Esse aqui é o x1, x2 e x3. Desculpa, x1 e x2. Aqui tem um detalhe importante. O delta indica para a gente que tem duas soluções, a gente já encontrou. E aí nós vamos analisar passo a passo. Ó. Vou fazer de vermelho o primeiro aqui. Ó. Primeiro de vermelho. Como que ficaria a primeira solução? Primeira solução, eu quero os valores estritamente positivos. Vocês vão observar que o positivo está aqui. Ó. Essa é a parte positiva da solução. É a parte que fica em cima do eixo x. Acima do eixo x, vocês vão observar que está entre menos 3 e 3. Ó. O gráfico aqui está contido entre menos 3 e 3. Está retido entre menos 3 e 3. Então, a gente vai montar a solução. A parte do clichê, que se repete em todas elas, ó, x pertence aos reais. E como ele está entre menos 3 e 3, eu escrevo ó, x menor do que x maior do que menos 3 e x menor do que 3. Pronto, acabou a solução. Digamos que eu quero agora, deixa eu escrever aqui de laranja, digamos que eu quero o dessa aqui, ó, dessa aqui. Como que eu faria o dessa aí? Muito simples, igual ao do anterior. O que vai mudar é que ao invés de eu escrever só o símbolo do menor, eu vou ter que escrever menor ou igual por conta da inserção do igual aqui. Ó. Se vocês observarem, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Se vocês observarem que é só maior, aqui é maior ou igual. Então aqui eu vou ter que colocar a igualdade junto da minha solução. Pronto. Já tenho a solução da primeira e da terceira. Como que eu montaria a solução, por exemplo, do menor que 0? Também é tranquilo. Deixa eu fazer aqui de azul. Como que eu faria? Simples. Eu venho aqui e escrevo a parte do clichê, x pertencente aos reais. E aí eu vou analisar a minha solução. Eu quero que ela seja agora ó, negativa. Então, para que ela seja negativa, eu preciso considerar os valores que vêm antes do menos 3 e valores que vêm depois do 3. Então, aqui nós vamos ter a solução dividida. O x ele vai ter que ser menor do que menos 3 ou o x vai ter que ser maior do que o 3. Pronto. Eu analiso aqui. Então, observem que todos esses exemplos que eu fiz aqui com vocês, eu poderia ter feito das 4 maneiras diferentes. Eu estou mostrando só esse com as 4 maneiras para vocês entenderem que, independentemente do processo, a gente consegue sempre estar calculando de maneiras distintas, tá? Agora, vamos para a parte dessa última parte aqui que envolve menor ou igual. Vou até fazer aqui de roxo aqui, ó. Esse aqui. O que vai acontecer? Vai ser o mesmo do anterior, o mesmo do menor, tá? Só que o incremento que eu vou colocar aqui é simplesmente colocar aqui o igual junto do menor e o igual aqui junto do maior. Pronto. Monta a solução. Essa é a diferença entre eles, tá?
Então a análise, independentemente do sinal que aparece aqui de desigualdade, a análise inicial é a mesma, porque na verdade a gente está calculando a equação do segundo grau, tá? As raízes da função do segundo grau, e depois, quando a gente vai analisar a solução da inequação, é que a gente analisa se a gente quer positivo, se a gente quer negativo, se a gente quer menor ou igual, maior ou igual, e aí depois a gente monta a solução de maneira bem trivial, independentemente desses 4 sinais aqui. Vocês podem perceber que dá para montar as 4 soluções. Eu queria encontrar uma com a solução vazia. Deixa eu coloquei aqui para aparecer umas questões em PDF. Deixa eu pegar aqui para ver se eu encontro alguma interessante que trate justamente dessa abordagem do delta. Deixa eu pegar aqui. Mas aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Eu acho que tá tudo tranquilo, porque isso daí a gente já vai aprendendo. E essas últimas contas que o senhor fez foi só pra, tipo, dar mais exemplos de como podia ser feito, né? Sim, o que a gente Como pode podia ser o resultado analisar final. é isso aí. O que a gente pode analisar dessa maneira. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabela que vai falar aqui de forma resumida tudo isso. É porque às vezes o que acontece? Muitas vezes a gente não tem uma abstração matemática para entender, para pegar essas coisas assim, ó. Igual eu estou mostrando agora. O que eu estou mostrando agora para vocês, vocês vão perceber o seguinte, que são letras só, não tem números. E geralmente a gente tem mais facilidade quando a gente vê números, tá? Quando a gente vê só letras, geralmente a gente meio que não consegue associar como se fosse um número lá. Mas deixa eu tentar mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando nós encontramos duas soluções, ó, x1 e x2, igual a gente encontrou aqui, x1 e x2, ela pode ser para baixo e ela pode ser para cima. Independentemente do caso, a gente vai observar o seguinte, ó, que a parte positiva está aqui, ó, e aqui. E a parte negativa está aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor aqui para um vermelho, que aí fica mais vivo. Ó, parte positiva aqui, e a negativa está aqui embaixo. Se for, né, com cavidade voltada para baixo, ó, a negativa está aqui e aqui, e a positiva está aqui, ó. Observe que se inverte, né? As proporções elas vão se invertendo. Caso o delta dê zero, só vai ter um x, ou seja, x1 e x2 vão ser iguais, ó. Então, no caso aqui só vai ter positivo, e nesse caso aqui só vai ter negativo. Então, nesse contexto aqui, por exemplo, se eu quisesse, nesse contexto aqui, se eu quisesse menor do que zero, a solução seria vazia, tá? O S seria vazio. Por quê? Porque a gente não tem valor negativo aqui. Analogamente aqui, se eu quisesse positivo nessa situação, a solução seria vazia. Só que, abordando dessa maneira aqui, vocês precisam entender o seguinte, que depende da questão, a gente vai montar, e quando você montar isso aqui, você vai visualizar uma dessas 6 situações que podem ocorrer. E aí depois você, claro, monta aí a sua solução, tá? Pode acontecer qualquer uma dessas 6 situações. Deixa eu pegar exemplos aqui. Eu quero encontrar um que o delta seja negativo, mas acho que eu não vou conseguir, não. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui de equação do segundo grau. E aí a gente faz de novo. Não tem tanto problema, não. E aí depois, para finalizar, eu vou fazer um exercício tipo de Enem, tá? Tipo, um exercício bem voltado assim, com texto e tal, pra gente interpretar. Por enquanto não tem, tá? A gente tá resolvendo só exercício direto, ó. Vamos pegar esses exemplos aqui só para vocês analisarem aqui e a gente verificar. Ó, eu vou pegar todos esses 5 exemplos aqui e eu vou fazer já a distributiva final, ó. 3x vezes x dá 3x quadrado. 3x vezes 1 dá 3x. X vezes 1 dá x, então vai ficar mais 4x. Tá? Eu já vou fazer direto aqui para não perder tempo. E 1 vezes 1 dá 1. Então essa seria a primeira inequação, tá? Essa seria a primeira inequação. Vamos pegar como exemplo, vamos pegar a J aqui.
nós vamos ter x quadrado mais 4x menos 5x, então vai ficar menos x menos 20 maior ou igual a que zero, tá? Ambos aqui eu peguei maior ou igual que zero, eu poderia ter pegado, por exemplo, essa aqui, né, que é menor, mas deixa para lá. Então a gente pegou esses dois exemplos aqui, vamos lá. Nesse aqui, nós vamos observar que o delta, ó, eu vou fazer o delta direto, eu vou pegar uma calculadora aqui, já vou calcular o delta assim bem direto, ó. É b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o b. Então o resultado aqui, o delta nesse aqui vai dar 4, e portanto o x1 e o x2 vai dar quanto aqui? Deixa eu ver. Menos 4, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, tá? Dividido pelo a, que é 3. Então vai ficar menos 2 terços, é uma solução. E a outra solução, né, o x2 vai ser menos 4, menos 2 dá menos 6, dividido para 3 dá menos 2. Então essas são as duas soluções. Estou fazendo aqui direto só para vocês verem, tá? Isso aqui é o que a gente já sabe calcular. É essa parte inicial aqui, ó. Separar o a, b e c, calcular o delta e o x1 e x2. Já estou fazendo direto aqui só para a gente poder ir direto para a solução daqui a pouco, ó. O delta dessa aqui vai ser o seguinte. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o outro, né? No caso aqui vai dar 81. 4 vezes 20 vai dar 80, mais 1, 81, tá? Como tem negativo aqui, ele vai mudar o sinal. E agora o próximo passo seria o x1 e x2. Como o delta é 81, significa que a raiz do delta é 9. Então vai ficar 9 menos b, né? Então vai ficar 9 mais o 10 dividido para 2, 5. Então x1 é 5 e o x2 vai ser 9 menos 9 mais 1 dá 8, dividido por 2, 4. E o x2 vai ser 4, tá? Então, menos 4 na verdade. Então essa vai ser a solução. Professor, como assim 4 vezes 20 deu 80? É porque é o seguinte, Lucas, eu estou calculando direto. Se você for calcular passo a passo, você tem que fazer o seguinte, nessa aqui, ó, delta é b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que seria o a, vezes o b, que é menos 20, tá? Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 20, 80. Então, 80 mais 1, 81. Eu estou fazendo direto só para a gente não perder tempo, porque é algo que vocês já sabem calcular. Então eu só estou mostrando aqui o delta, já estou mostrando aqui o resultado final do delta, do x1 e x2, só para a gente poder pular essa parte inicial, que é igual em todos os casos que a gente calcula, igual na forma de calcular, mas resultados diferentes, tá? Não significa que os resultados são iguais. Por exemplo, ó, agora a gente vai analisar as soluções. Na letra G, vocês vão observar que o x1, primeiro, o a é positivo, que é 3, ó. Então significa dizer que a concavidade é voltada para cima. O x1 deu menos 2 terços, tá? Então aqui, ó, menos 2 terços, o x1, e o x2 deu menos 2. Mas vocês vão observar o seguinte, ó, que menos 2 é menor do que menos 2 terços. Então ele vai ficar aqui na direita e o menos 2 terços aqui na esquerda. 2 terços é 0,6666. Então menos 0,6 está mais perto do zero do que o menos 2, tá? Está mais à esquerda. E aqui a gente vai observar o seguinte, ó, tá vendo que eu quero maior ou igual? O maior ou igual é essa região aqui, ó, a direita do menos 2 terços e a esquerda do menos 2. Que seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho concavidade voltada para cima e o a positivo. Dessa forma, o positivo está aqui, ó, a direita do x2 e a esquerda do x1. Simples. E aí, para montar a solução, eu só faço isso aqui, ó. X real, o clichê, né? Sempre se repete. Tal que o x é menor do que menos 2 ou x é menor. Não é menor, né? Maior agora. Desse lado aqui é o maior. X é maior do que menos 2 terços. Agora a gente vai olhar o seguinte. Tá vendo que aqui a minha equação é maior ou igual? Então eu tenho que vir aqui e colocar menor ou igual, maior ou igual aqui, tá? Eu sou obrigado a fazer isso por conta do símbolo que tem aqui. Já a letra J, mesmo processo, ó. Faz o gráfico, concavidade voltada para cima. O delta deu menos 4 e 5, então aqui, ó.
Desculpa, o delta deu 81, né? E o x1 deu menos 4. E o x1 deu 5 e o x2 deu menos 4. Então, vem aqui, substituo. Observação. Mesmo processo daqui, ó. Eu quero maior ou igual, então eu vou observar, colocar esses valores aqui. Do mesmo jeito, não muda, tá? Ou seja, a solução seria menos 4, menor do que menos 4, maior do que 5. Novamente, como tem o menor ou igual, eu tenho que colocar o menor ou igual aqui. Então, a forma da resolução não se modifica, dado que a gente tem maneiras distintas de se calcular, tá? Mesmo mudando os valores, o processo é o mesmo, tá, gente? Não é tão distinto assim, só muda os valores. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer com vocês uma questão que envolva um certo problema, tá? E o problema vai ser esse aqui, ó. É uma questão que caiu no concurso da Polícia Militar do Ceará. Olha só o enunciado da questão. O batalhão de polícia militar de uma cidade, constituído dos bairros B1, B2 e B3, será dividido em 13 pelotões distintos, de modo que cada um fique responsável pelo policiamento ostensivo de um desses bairros. As populações dos bairros B1, B2 e B3 são, respectivamente, iguais a 60 mil, 66 mil e 74 mil pessoas. O batalhão possui um efetivo de 4 mil militares, dos quais 300 trabalham exclusivamente em uma central única de comunicação e inteligência, não caracterizando atividade policial ostensiva. E todos os militares do batalhão residem na cidade. Com base nessa situação hipotética, julgue a afirmação a seguir. Se as quantidades de policiais do sexo feminino em cada um dos 3 pelotões são números que satisfazem a equação x2, x² menos 520x mais 6.400, 64.000 na verdade, menor do que zero, então no batalhão há mais de 600 policiais do sexo feminino. Então, ele fez toda uma introdução falando sobre como que seria a questão do policiamento e tal, mas de certa forma não serviu para nada. A parte inicial não serve para nada, tá, gente? Essa parte aqui é só um contexto para você ler e perder tempo. Claro, nem toda questão, pessoal, segue esse padrão, tá? De você ler e não servir para nada. Esse aqui seguiu, mas nem todo segue. Então tem que ter cuidado, tem que ler sempre. Porque o que nós precisamos é entender isso aqui, ó. Ele quer que a gente resolva essa questão, analisando se a solução disso aqui significa que são mais de 600 policiais do sexo feminino. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Da mesma forma que a gente fez todas essas outras aqui. A gente vai pegar a equação x² menos 500x mais 64 mil. A gente vai pegar ela. Depois a gente vai pegar... Depois que a gente encontrar a solução, a gente vai analisar a questão do sinal aqui. Qual que seria a nossa solução. Então, vamos lá. Então, de forma simples, o nosso A vale 1. Então, significa dizer que a concavidade aqui já é voltada para cima, tá? Vale 1. O B vale menos 520. E o nosso C vale 64 mil. Pronto, temos o A, B e C. Para calcular o delta, lembre-se, B ao quadrado. Vou até fazer passo a passo isso aqui, ó, menos 4AC. B ao quadrado vai ser menos 520 ao quadrado, menos o A, menos 4 vezes A, vezes o C, que vale 64 mil. Aí, para fazer de forma direta o delta, tá? Eu vou usar um calculador aqui para calcular diretamente. Isso aqui vai ser menos 520 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 64 mil. O resultado vai ser 14.400, tá, pessoal? Esse aqui vai ser o resultado do delta. Então, o delta deu positivo, significa que tem x1 e x2, a gente vai encontrar eles, tá? E aí a gente vai verificar o seguinte, ó, x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos, essa aqui é a forma de Bhaskara, como vocês já conhecem. A gente está fazendo todo o processo, tá, para depois usar na equação. Então, o menos b vai ficar, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 520,
raiz quadrada do 14.400 dividido por 2 vezes A ou 2 vezes 1. Calculando a raiz desse número aqui, a gente vai perceber que o resultado é 120, tá? Calculando a raiz quadrada. Eu não vou só usando a calculadora aqui direto já, tá? Então vai ficar 520 mais ou menos 120 dividido por 2. Então, vamos lá. x1 eu vou somar os dois, ó. 520 mais 120 vai dar 640 dividido por 2. O resultado vai dar 320. Então, o x1 vai ser 320 e o x2, tá, gente, vai ser quanto? 520 menos 120 dividido por 2, que dá 200 aqui o valor de x, tá? Então, aqui nós vamos ter x1 aqui, eu vou colocar desse lado, que é o maior, e o menor desse lado aqui. Ele quer... deixa eu ver aqui se tá tudo certo aqui os cálculos. Professor, o maior sempre vai ficar do lado direito, certo? Certo, porque você sempre tem que seguir o padrão crescente, ó, o menor do lado esquerdo e o maior do lado direito. Você nunca pode inverter essa ordem, porque senão sua análise vai estar incorreta, tá? Então a gente encontrou aí essa solução. Então perceba o seguinte, ó, essa parte aqui é a parte negativa, tá? E essa parte aqui é a parte positiva, tá bom? Então observe o seguinte, ó. Se as quantidades de policiais do sexo feminino em cada um dos 3 pelotões são números que satisfazem a inequação x² menos 520x mais 6.400 menor do que zero, então há mais de 600 policiais do sexo feminino, tá? Disso aqui, nós vamos ter o seguinte, que em cada um dos pelotões tem mais que 200 e menos que 320 mulheres. Logo, tem mais que 600 mulheres no pelotão. Em outras palavras, se em cada um tem no mínimo 200, pessoal, no mínimo 200 aqui, 201 na verdade, né? Porque é menor do que zero, para ser negativo tem que ser essa parte de baixo. Então significa dizer que o x, tá, pessoal? Ele é maior do que 200 e menor do que 320. Vamos supor que o x fosse 201. Então, nos 3 pelotões vai ter o quê? Nos 3 pelotões vai ter 603 policiais mulheres, ou seja, tem mais do que 600 policiais do sexo feminino. E aqui vai um detalhe importante, ó. Ele está falando para a gente que é em cada um dos 3 pelotões. Se ele dissesse que essa equação aqui, essa inequação fosse a inequação de todos os pelotões, então essa questão seria falsa, tá? Essa afirmação que ele está colocando aqui seria falsa. Mas como ele fala que é cada um dos pelotões, então no final a gente tem que multiplicar por 3. Tá? Então, somando todos os 3 pelotões, vai dar no mínimo aí 603 policiais femininas. E no máximo, 3 vezes aqui 320, no máximo seria 960 policiais femininas, tá? Do sexo feminino. Alguma dúvida? Porque essa questão aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, de certo ou errado. Você marca se ela está certa ou se você marca que ela está errada, que a afirmação é falsa. Eu tenho uma dúvida, de Diga tipo, vai ser o número certinho, né? Vai ser 600 mulheres. Não vai ser 600 mulheres, Lucas, porque tá vendo que aqui é menor? Então não conta as 200. Tem que contar 201 para frente, tá? Ah, 200 não entendi. conta, porque é menor. Se tivesse menor Nossa. ou igual, aí aqui seria... Aí podia ser 200, né? Aí poderia ser 200, aí o mínimo de mulheres seria 600. Então Entendi. essa é uma observação importante para ter cuidado. Mas percebam que, apesar de ter todo esse enunciado, o processo de resolução é o mesmo. Identifica o A, B e C, calcula o delta, calcula x1 e x2 e depois analisa a solução utilizando aí as regras do sinal que a gente viu aqui, ó. Tá bom? Utiliza a regra dos sinais e verifica se ele quer maior, se ele quer menor, se ele quer menor ou igual, maior ou igual, que isso aí é importante. A gente saber, ó, qual é o símbolo que ele está pedindo aqui na questão, o que ele está querendo que a gente use, porque esse símbolo aqui é o que vai ser o carro-chefe da nossa solução.
Nesse problema aqui, se a gente fosse montar a solução para a inequação e não para o problema em si, mas para a inequação ficaria assim, ó, a parte clichê que se repete, ó, x pertence aos reais. Então aqui, como está entre esses valores, vai ficar 200 menor que x, menor que 320. Essa aqui seria a nossa solução, tá? Para o problema, a solução seria essa parte que seria igual, aqui seria 600 menor do que x, menor do que x não, menor do que 3x, né? Menor do que 960, já que essa questão ela fala pra gente que é os 3 pelotões. Então, pessoal, é isso aí. Professor, Diga. eu não entendi essa parte aí de 3x igual 603, como que é? Esse aí tem a ver com aquele dividido por 3, não é? Alguma coisa assim, não é? Não tem nada a ver com dividido por 3, só tem a ver com isso aqui, ó. Se as quantidades de policiais do sexo feminino em cada um dos 3 pelotões, cada um, então significa que cada um pelotão tem isso, o segundo pelotão tem esse e o segundo pelotão tem esse. Em cada um, a solução foi 200, tá? Maior do que 200. Significa dizer que é 201 mulheres no pelotão 1, no mínimo 200 mulheres no pelotão 2 e 200 mulheres no pelotão 3. No mínimo, tá? Em cada uma delas vai ter 201. Por que o 200 não entra, apesar de ele estar aparecendo aqui? É porque essa questão é só de menor. Ela não tem menor ou igual. Se fosse menor ou igual, entendi. Aí você multiplicou o 201. Isso, por 3, que dá 603, tá? Esse aqui é o valor mínimo de mulheres, tá bom? E o valor máximo de mulheres seria qual? Seria você pegar esse valorzinho aqui e multiplicar por 3, ó. No caso, não é 320, né? No caso, seria 319, tá? Que a gente tem que multiplicar por 3. Mas por quê, professor? Porque se você observar aqui, você não pode ter 320 mulheres, tem que ter menos 1. Independentemente se é um anão ou se é um gigante, vai contar como uma única mulher, né? Não conta, por exemplo, um anão como metade de uma mulher, a gente tem que é 319. A gente não vai ter, por exemplo, 319,5 mulheres, tá? A gente não vai ter isso. Então é 319. Quando a gente multiplicar por 3, o resultado vai dar os 957. Esse aqui vai ser o número máximo de mulheres aqui. Mas claro, isso não significa que é esse valor aqui, tá, gente? Quando é na equação, significa dizer que pode ser 650 mulheres, pode ser que seja 900 mulheres, 500 mulheres, 700, entenderam? Pode ser qualquer valor compreendido aqui entre 200 e 320, ou de um modo geral, 600 e 960, sem incluir, é claro, tá, gente? Sem incluir, é claro, o valor máximo, tá bom? Alguma dúvida? Yeah. Então é isso aí. As atividades eu vou estar enviando para vocês agora, tá? Essa eu não enviei ainda. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui se eu já enviei. Não enviei, vou estar enviando agora. Aí, Lucas, avisando para você, eu vou estar corrigindo a questão amanhã, tá? As questões da aula de triângulos para coincidir com o conteúdo, tá? Porque amanhã é justamente a continuação do conteúdo de triângulos. Aí eu vou iniciar a aula explicando a resolução da tarefa da aula passada para coincidir com o início da aula que vem, tá? Então, como eu já tinha corrigido a do setor A na aula passada, eu não vou corrigir hoje, tá bom? Mas fica aí já adiantando que amanhã eu vou fazer a correção das atividades da aula de hoje. Tá, de hoje não. Da aula da semana passada sobre triângulos, tá? Só para ir adiantando para vocês aí. Ok? Então, nossa aula vai encerrar agora.